Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quero aqui mais uma vez louvar a Deus por essa oportunidade que você está nos dando, a oportunidade de podermos estar entrando no teu lar, abençoando a tua vida, abençoando a tua casa. O desejo do nosso coração é que esse programa venha ser canal de bênção para a tua vida, canal de bênção para o seu coração. O maior propósito deste programa é, de fato, abençoar a tua vida. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e convidar você a ficar conosco. Fique ligadinho conosco, porque eu sei que Deus tem algo extraordinário para a tua vida nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para abençoar a tua vida. Por isso, eu quero convidar você a ficar conosco. Quero aqui mais uma vez agradecer, louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela vida de todos os meus colaboradores. Eu sempre defendo a tese que sozinho nós não somos nada e nem chegamos a lugar algum. Então eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Eronice, da Monte Sinai. Deus abençoe a vida da senhora, Nival, da Pirâmide Materiais de Construção, João, da Pisão, deputado Cirone, Deus abençoe sua vida, Leandro, do Posto Machadão. Um grande abraço, muito obrigado por essa parceria, muito obrigado por essa aliança. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e sabe que vocês estão investindo no reino e tudo aquilo que vocês investem, tenho certeza que Deus retribui na vida de cada um de vocês. Também em especial a vida do meu amigo Agnaldo, da Euromotos. Deus abençoe sua vida. Precisando aí dar um check-up na sua moto, dar uma organizada na sua moto, vai lá, procura o meu amigo Agnaldo, da Euromotos, e eu tenho certeza que você vai ter um atendimento de qualidade e também a sua motocicleta vai ser muito, muito bem atendida, tá bom? Deus abençoe. Eu preciso ir agora para um momentinho de intervalo comercial, mas é muito rápido. Eu já volto com a palavra de Deus para você. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração e na promoção. Jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista e a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Olá, voltei mais uma vez, bom dia. E você que está aí me acompanhando, mais uma vez eu quero que Deus abençoe a tua vida. Eu quero, como eu mencionei no início desse programa, eu quero ser um canal de bênção para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa.
eu quero também de antemão agradecer a todos aqueles que nessa semana me enviaram mensagens, né, me parabenizando, pessoas aí de todo lugar do país acompanhando esse programa. Eu fiquei muito feliz. Pessoas de Ariquemes, pessoas de Porto Velho, pessoas do Paraná, pessoas de São Paulo, pessoas também de Cacoal, muitas pessoas aí das vizinhanças aí acompanhando o programa. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Faça isso, mande mesmo uma mensagem para o meu WhatsApp, o número está sempre aparecendo aqui embaixo, então você pode mandar uma mensagem, dar a sua sugestão, tá? Contar o seu testemunho, pedir oração. Justamente por isso que esse telefone ele vai estar sempre explícito aqui para que você possa estar vendo. Qualquer momento pode estar mandando a sua mensagem aí. Muitas pessoas mandaram mensagem mesmo, parabenizando, contando testemunho. Eu vi pessoas testemunhando da palavra da semana passada e eu fiquei muito feliz. Isso nos motiva a trabalhar, nos motiva a fazer o melhor, porque tudo que nós dedicamos a fazer, a expectativa do nosso coração é sempre que haja frutos. Então, quando as pessoas enviam mensagem, quando as pessoas nos parabenizam, quando as pessoas dão dicas, sugestões, nosso coração fica muito feliz, porque nós sabemos que as pessoas estão acompanhando e estão sendo abençoadas. Deus abençoe, muito obrigado a você, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Fique à vontade, pastor, eu estou precisando de oração. Pastor, me ajude em oração. Pastor, eu quero fazer uma visita na sua comunidade, na SEMA, Comunidade Evangélica Ministério Ágape. Vai ser muito bem-vindo mesmo. Entre em contato conosco, podemos marcar uma visita e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a tua vida ainda mais. E hoje, nessa manhã, eu quero ministrar mais uma palavra ao teu coração. Está no livro de Gênesis, no capítulo número 12. Nós vamos ler 3 versículos, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Que diz bem assim: E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Olha que palavra poderosa que o Senhor libera para Abraão. E nesse dia, nessa manhã, eu quero falar sobre os ensinamentos de Abraão. Por que ensinamentos? Quem me acompanha sabe que eu gosto de falar muito sobre ensinamentos. Porque aquilo que eu sou hoje é resultado de ensinamento de alguém. E a vida de Abraão nos serve de ensinamento. A vida de Abraão nos inspira a cada dia nós melhorarmos cada vez mais. Quando eu falo em Abraão, Abraão tem alguns apelidos como pai da fé, né? Abraão ele consegue ter um discernimento de Deus e depositar uma fé em Deus quando poucas pessoas, ou talvez ninguém, tinha esse discernimento. Então por isso que Abraão é considerado como o pai da fé. Abraão também é considerado juntamente com Sara como os pais, né, dos judeus. Todo judeu tem a essência Abraão. É por isso que eles falam, meu pai Abraão, né? Porque Abraão, de fato, ele é o pai dessa nação, é o pai dos judeus, o pai dos israelitas. E hoje eu quero falar sobre este homem, hoje eu quero falar sobre alguns ensinamentos, e eu quero usar esses 3 versículos aqui como base para abençoar a tua vida. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração. E a primeira coisa, o primeiro ensinamento, o primeiro aprendizado que eu tenho com Abraão é a necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da sua terra, vai para um lugar onde eu te mostrarei. Algo aqui que eu achei extraordinário foi porque Abraão ele consegue ouvir a voz de Deus. Mas pastor, como que é para ouvir a voz de Deus? Pastor, como que é isso, ouvir a voz de Deus? Queridos, ouvir a voz de Deus não é nada de anormal. Ouvir a voz de Deus precisa ser algo normal em nossas vidas. Ouvir a voz de Deus precisa ser algo muito natural. Até mesmo porque o filho, ele tem discernimento da voz do pai. O filho, ele ouve a voz do pai. Tem muitas pessoas que falam, pastor, como é que é quando o senhor diz que está ouvindo Deus, Deus está falando com o Senhor? É o pai falando com o filho. Então não há nada de anormal nisso, é muito natural o homem ouvir a Deus. Sabe, quando eu começo a pensar quanto tempo tem que as pessoas chegam em mim e falam, pastor, eu não consigo ouvir Deus. Aí eu começo a pensar como a pessoa consegue ser feliz sem ouvir a voz de Deus. Como a pessoa consegue nessa terra prosperar sem ouvir a voz de Deus. Se nós vivermos numa terra sem conseguirmos ouvir a voz do nosso Pai, a chance de nós sermos pessoas felizes, elas não existem. É necessário nós termos a maturidade, o entendimento de como Abraão teve, de o primeiro passo é ouvir a voz de Deus.
E eu preciso mais uma vez ratificar isso aqui. Ouvir a voz de Deus precisa ser algo natural na tua vida. Ouvir a voz de Deus é algo natural na vida do homem. Porque todo filho tem facilidade para ouvir a voz do pai. Deixar de ouvir a voz de Deus é simbolismo de fracasso. Tem muitas pessoas que não têm conseguido fracassar. Tem muitas pessoas que não têm conseguido avançar porque tem muito tempo que não ouvem mais a voz do Senhor. Talvez quanto tempo tem que você não ouve Deus falar contigo? Talvez quanto tempo tem que o seu coração não fica mais sedento para ouvir a voz do Senhor? Quanto tempo tem talvez que você não senta para ouvir Deus falar? Talvez que você não senta para ler as Escrituras. Talvez você não senta para meditar na palavra. Talvez quanto tempo tem que você não frequenta uma igreja para ouvir Deus falar, o teu coração falar contigo? Talvez a sua vida ela tenha sido entristecida. Talvez o seu viver tenha sido enfadonho, justamente porque você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus ela precisa ser inconfundível ao nosso coração. Eu tenho o costume de dizer que tem vozes para mim que são inconfundíveis. Tem 22 anos que eu perdi o meu pai. Perdi o meu pai, eu era muito jovem, tinha aproximadamente 13 anos de idade. Mas até hoje eu lembro da voz do meu pai. A voz da minha mãe pode estar em milhares de mulheres. Mas se a minha mãe falar, eu vou entender, eu vou conseguir discernir que aquela é a voz da minha mãe. A minha esposa pode estar no meio de milhares de mulheres. Mas se a minha esposa falar, eu vou conseguir discernir a voz da minha esposa. Talvez eu não precise nem estar vendo, mas eu vou conseguir perceber, olha, aquela voz é da minha esposa. Quando Deus fala comigo, eu tenho discernimento de quando é a voz dele. E isso é o que me faz todos os dias levantar da minha cama e dizer, eu preciso vencer mais esse dia, porque Deus está falando comigo. E a voz do Senhor, ela precisa ser inconfundível ao teu coração. Esse é o primeiro ensinamento que eu aprendo com Abraão. Foi o fator determinante que ele ouviu a voz de Deus. E uma outra coisa que eu aprendo com Abraão é algo chamado foco. Foco significa nós não pararmos no meio do caminho. Foco significa nós chegarmos ao objetivo no qual foi traçado. Foco significa nós finalizarmos aquilo que nós começamos. Quantas pessoas têm dificuldade para finalizar aquilo que começa? A peregrinação de Abraão demorou, na verdade, foi um tempo aproximadamente, foi muitos anos, mas foi uma proximidade de quilometragem de 800 quilômetros. Foi um tempo que aproximadamente Abraão percorre com Sara até chegar ao término da missão que Deus tinha chamado ele para fazer. Abraão sai do meio da sua parentela, detalhe, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado, Deus iria mostrar para Abraão onde seria o final. Mas enquanto não chegou ao término, Abraão ele não para. Você se lembra que uma das últimas frases de Jesus é: Pai, está consumado. Já pensou se Jesus parasse na metade do caminho? Já pensou se ele falasse: não, Pai, eu não vou para a cruz. Não, Pai, olha, eu vou parar por aqui. O ser humano não tem jeito, o homem é pecador, eles não querem se arrepender, estão me perseguindo, eu vou parar por aqui. Quem seríamos de nós hoje? Jesus não parou na metade do caminho, ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, eu cheguei até o fim, eu executei a minha missão, eu cumpri o propósito no qual eu vim e cumpri. Eu cheguei ao término da minha missão. Quantas coisas talvez você parou na metade do caminho, você perdeu o foco? Talvez aquilo ia ser algo que iria abençoar a tua vida. Talvez aquilo seria algo que iria dar um norte para você. Mas você parou na metade do caminho. Se Abraão teve dificuldade, sim, com certeza Abraão teve muita dificuldade. Com certeza Abraão passou por crises. Com certeza em alguns momentos ele até pensou em desistir. Mas ele não desistiu. Nós precisamos ter um foco aqui na terra. E o nosso foco aqui na terra precisa ser o céu. O nosso foco aqui na terra precisa ser o céu. Quantas pessoas têm perdido o foco nesses últimos tempos? Eu lido com pessoas que aparentemente parece que não sabem para onde que está indo. Pessoas que andam sem orientação. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Tem muitas pessoas vivendo essa vida. Uma vida sem propósito, uma vida sem foco, uma vida sem discernimento.
Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho está bom para você, qualquer lugar está bom para você. Mas quando você entende que o céu é o teu lugar, você não desiste enquanto você não chegar lá. Ah, pastor, mas se o céu é o meu lugar, qual é o caminho? O caminho é Jesus. Evangelho de João, capítulo número 8, versículo número 32. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O seu foco do céu precisa ser Jesus. Se nós temos um foco, se nós temos um desejo no coração de irmos residir no céu, de irmos morar no céu, não há outra trajetória, não há outro caminho a percorrer que não seja andar com Jesus. O meu foco diário é cada dia ser uma pessoa melhor, porque Jesus me ensina que a cada dia eu preciso melhorar cada vez mais. Uma vez como filho, uma vez como esposo, uma vez como pastor, uma vez como cidadão dessa cidade. Então eu tenho um foco, e o meu foco é o céu. E para mim chegar no céu, eu sei que o caminho é Jesus. E passando por Jesus, eu sei que eu amo pessoas, eu sei que eu ajudo pessoas. Então essa é a direção, esse é o caminho. Mas todos os dias, pessoas talvez querem nos fazer parar, porque muitas coisas querem nos tirar o foco do céu. Eu não sei, talvez porque você parou. Eu não sei, talvez porque você não congrega mais, porque você não frequenta mais uma igreja. Talvez você ficou chateado com o pastor, com um líder, com uma irmã. Talvez você foi mal interpretado, mal compreendido. Eu não sei porque você parou. Eu não sei o motivo pelo qual foi que você neutralizou, mas de uma coisa eu sei: volte a focar no céu. Volte a focar no Senhor. Ainda tem uma esperança, ainda tem uma expectativa para o teu coração. Não podemos parar na metade do caminho, não. Nós precisamos ter o céu como um foco. Abraão, ele chega até o término. Jesus diz: Pai, está consumado. João Batista, quando vai ser degolado, ele manda uma mensagem para Jesus: és tu mesmo, é outro que há de vir. E Jesus diz: olha, fala para João que os cegos agora estão enxergando, os paralíticos estão andando, mortos estão ressuscitando. Eu imagino o prazer de João agora no presídio dizendo: olha, eu cumpri o meu propósito, que foi preparar o caminho para que Jesus viesse. O apóstolo Paulo, quando está preso em Roma, suas últimas frases foi: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: o propósito que Deus me chamou para ser executado na terra, eu cumpri. Deixa eu falar para ti, talvez você parou na metade, você ainda não cumpriu o teu propósito. É tempo de recomeçar, é tempo de voltar, é tempo de analisar e dizer: eu preciso voltar para o meu foco. Talvez pessoas fizeram você desistir, talvez pessoas fizeram você parar. Mas nessa manhã eu trago uma palavra de incentivo para o teu coração. Volte a focar em Jesus, volte a focar em Deus, volte mais uma vez a ter os olhos para o céu, porque aquele que é o autor e o consumador da nossa fé ainda não desistiu de nós, não desistiu de você. O propósito que ele tinha na sua vida continua tendo na tua vida, mas volte para os caminhos do Senhor. Volte a continuar naquele propósito que um dia Ele colocou em teu coração. E uma outra coisa que eu aprendo com Abraão, outro ensinamento que eu aprendo com Abraão, além de ouvir a voz de Deus, além de ter foco, porque Deus não precisou falar duas vezes com Abraão, não. O pai falou uma vez com Abraão e ele pegou Sara, sua esposa, junto com seu sobrinho, e foi em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele. E o último ensinamento que eu aprendo com Abraão é algo chamado gratidão. Algo chamado gratidão. E diga-se por sinal, gratidão era algo normal na vida de Abraão. No versículo de número 7, a Bíblia diz que Deus fala a Abraão: essa terra que você está pisando é uma terra que eu vou dar para os seus descendentes. Veja bem que o verbo não está no presente, o verbo está no futuro. Eu vou dar para os seus descendentes. A Bíblia diz que ali ele oferece algo para o Senhor, uma forma de agradecer a Deus. Tem muitas pessoas que não prosperam, porque ao invés de agradecer pelo que tem, só reclamam por aquilo que não tem.
Tem muitas pessoas que não conseguem ser felizes, tem muitas pessoas que não conseguem prosperar, que não conseguem avançar. Porque nunca consegue olhar pelo que tem, só olha para aquilo que não tem e automaticamente não agradece pelo que tem. Você já agradeceu a Deus pela sua vida hoje? Você já louvou a Deus porque você levantou da sua cama nessa manhã? A palavra vem dizer que o único motivo pelo qual nós não somos consumidos é porque a misericórdia do Senhor, ela cuida de nós. Você já parou para pensar que nesta manhã você já foi alcançado pela misericórdia de Deus? Quantos motivos você tem para agradecer, mas você, ao invés de agradecer, você só reclama da sua vida? Você tem noção de quantas pessoas passam fome no mundo? Segundo a ONU, 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. 1 a cada 7 habitantes da Terra, neste momento, não tem o que comer. 1 a cada 7 habitantes da Terra, neste momento, os pratos estão vazios em cima da mesa. Talvez se você for lá na sua geladeira, quantas coisas você tem lá. Mas você tem dificuldade em agradecer a Deus pelo que você não tem. Ah, pai, eu não tenho um carro, mas você tem uma moto, agradeça pela tua moto. Ah, mas eu não tenho uma moto, você tem uma bicicleta, agradeça pela tua bicicleta. Ah, mas eu não tenho uma bicicleta, você tem as suas pernas, agradeça pelas suas pernas. Ah, eu não tenho as minhas pernas, mas você tem a sua vida. Quantas pessoas já não têm mais o que agradecer, quantas pessoas estão em cima de um leito de cama, talvez desenganado pelos médicos, mas você não tem muito o que agradecer. E o agradecimento precisa ser algo natural de todo homem e de toda mulher de Deus. Porque nesse dia eu estou respirando somente porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de viver. Agradeça pelo que você tem. Um conselho para você: agradeça pelo que você tem e lute por aquilo que você não tem. Mas o fator determinante precisa ser a gratidão a Deus por aquilo que ele tem. A palavra diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. A fidelidade no pouco significa agradecer a Deus pelo mínimo que eu tenho. Automaticamente Ele pode me abençoar. Eu vou lhe ensinar um segredo que eu aprendi com a vida. Aprenda a celebrar, aprenda a agradecer por aquilo que você não tem ainda, mas que você vai ter. No versículo 7 diz que o Senhor diz: e eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Volto a repetir. Observem que o verbo aqui está no futuro. Observe que Abraão não tinha ganhado ainda aquela propriedade. Eu vou dar. Automaticamente ele já oferece um sacrifício a Deus, dizendo: pai, o Senhor vai me dar, então eu já sou grato a ti. Não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu vou conquistar. Por aquilo ainda que o Senhor vai me presentear, eu já te louvo, já te agradeço. Eu já te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor não me deu ainda, mas eu sei que eu vou conquistar na minha vida. Senhor, eu não sou casado, mas eu vou casar, então eu já te agradeço pela minha esposa. Senhor, eu não tenho filhos, mas eu vou ter filhos, então eu já te agradeço pelos meus filhos. Eu ainda não tenho, mas eu estou no processo de ter. E eu te louvo porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor vai me abençoar. É assim que nós encontramos a felicidade. São esses alguns dos ensinamentos que nós aprendemos com Abraão. Então, por favor, que essa palavra possa entrar no teu coração. E que a partir de hoje, ouvir a voz de Deus possa ser algo natural na tua vida. Um processo muito natural. Porque é natural o filho ouvir a voz do Pai. Talvez você estava parado, neutralizado, você perdeu o foco do céu. Eu convido você mais uma vez, volte para os caminhos do Senhor. Volte, porque ainda há tempo. E talvez você é daquele tipo de pessoas que somente reclama da vida. Talvez você é daquele tipo de pessoas que somente questiona, nunca agradece por nada. Comece hoje a ser grato a Deus pelo que você tem. Muitas pessoas queriam ter o que você tem. E muitas pessoas são muito mais felizes do que você, talvez, tendo muito menos do que você. Pense nisso. Pense nisso. E eu sei que Deus vai abençoar a tua vida se você tomar um posicionamento nele. Volto a falar. O desejo do meu coração é de fato abençoar a tua vida. E essa é uma das formas que Deus me usa para abençoar a tua vida. É com a palavra. Que Deus possa te abençoar. Que você possa tomar posse dessa palavra. E se Deus falou com você, por favor, entre em contato conosco. Mande uma mensagem no WhatsApp. Olha, pastor, eu quero testemunhar por aqui. Deus está falando comigo. Deus falou isso comigo. Pastor, eu quero fazer uma visita. Faça uma visita em nossa comunidade. Na SEMA, na Comunidade Evangélica Ministério Ágape. Entre em contato conosco. Teremos o maior prazer, a satisfação em estar te recebendo em nosso meio. Tá bom?
Que Deus te abençoe. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra possa, Deus, mudar a história de vidas. Pai, que essa palavra, Senhor, possa mudar corações. Senhor, que essa palavra, meu Deus, possa fortalecer aquele, Pai, que está caído. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, ter falado ao coração de pessoas, meu Deus. Onde essa palavra chegar, Senhor, que vidas sejam transformadas para a glória e a honra do Teu nome. Amém, Senhor. Muito obrigado. Fique aí. Eu já volto, estou com 2 convidados especiais hoje. Nós hoje vamos discutir sobre um tema tremendo, maravilhoso. Advocacia e cristianismo, o que tem a ver? Será que é possível eu ser um bom advogado e eu ser um cristão? Se você quiser saber da resposta, fica aí. Estou com 2 convidados aqui, doutora Lucilene Dourados e doutor Ezequiel Cruz, está comigo aqui e nós vamos estar discutindo sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a tua vida, eu já volto. Programa Palavra Viva. Apoio deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista. E a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Olá, falei para vocês que eu voltaria rapidinho e além dessa promessa de voltar rapidinho, eu também prometi para vocês que eu voltaria com 2 convidados ilustres aqui, né? Pessoas que são referências nessa cidade. Primeiramente está aqui comigo a minha irmã Lucilene Dourado, doutora Lucilene Dourado. É um orgulho enorme estar recebendo você aqui nesse programa, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por aceitar esse desafio de se fazer presente aqui. Sei que você tem uma agenda aí lotada. Para você estar aqui, você teve que talvez desmarcar algum compromisso ou adiar algum compromisso. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique à vontade. Amém. Eu que agradeço. Doutor Ezequiel Cruz, referência em Cacoal. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por se fazer presente aqui, tá bom? Deus abençoe a vida do Senhor. Muito obrigado. Amém também. Obrigado. A honra é minha de estar aqui com vocês. Para você que está em casa e que está nos acompanhando, deixa eu dar um conselho para você. Olha, esse programa ele é passado em vários canais, na TV Bandeirante, como talvez você está acompanhando aqui, na TV Web, no aplicativo RO Play, no Facebook, enfim, no YouTube. Então esse programa aqui nós estamos assim buscando em Deus uma forma de te abençoar da melhor maneira possível. Então você tem várias oportunidades de estar assistindo esse programa, tá? Além de assistir, deixa eu dar um conselho para você. Se você for como eu, como o doutor Ezequiel, como a doutora Lucilene, gosta de abençoar as pessoas, compartilhe, vai lá. Compartilhe isso aí para que a maior quantidade de pessoas possam assistir. Ainda mais que o assunto que nós vamos abordar aqui é os desafios que é ser advogado e ser cristão. Uma vez, doutor, por que eu penso que é um grande desafio? Na verdade, ser cristão é um desafio em todas as profissões. Mas eu penso que tem algumas profissões que acabam tendo uma responsabilidade maior. E talvez se nós tivéssemos uma balança para pesar, eu penso que a profissão de advogado, exercendo um papel de cristão no meio,
eu penso que é uma responsabilidade muito grande, principalmente para os dogmas que foram criados. Não vou perguntar se é possível ser advogado e ser cristão, porque vocês estão aqui e eu sei que vocês são cristãos. Então, só o estar de vocês aqui já respondem essa pergunta. Mas eu sei que tem os desafios do dia a dia. Quando eu falo em dogmas criados, você vai lembrar, eu vou até deixar você responder isso. Qual que era o pensamento que meu pai tinha? Meu pai sempre disse que tinha 2 filhos. Um seria médico e outro seria advogado. Ou seja, primeiro ele falava que um seria ladrão e o outro assassino. Que um seria médico e o outro advogado. Meu pai, já teve 2 anos que meu pai faleceu, eu acho que falava isso em tom de brincadeira. Quando eu perguntava, Zé, esses filhos seus, você pensa qual que é a profissão para eles? Não, os meus filhos, um vai ser assassino, o outro vai ser ladrão. Nossa, Zé, o que é isso? Não, o assassino vai ser médico, porque médico mata um monte de gente. E o ladrão vai ser advogado, porque advogado é só para roubar. Olha o pensamento que meu pai tinha. Lógico que era sempre na brincadeira. Mas eu sei que isso vem passando de geração em geração. Eu sei que talvez por falta de um posicionamento, ou de momentos como esse, tem muitas pessoas que deixam de fazer o curso de direito, porque falar direito com cristianismo não tem nada a ver, então eu não vou conseguir fazer. Um outro conceito, ser advogado não é defender a lei, ser advogado é burlar a lei. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Você também já ouviu falar isso? Já. Então, para você que está em casa aí, você vai perceber que o papo aqui vai ser bem descontraente. Vou fazer perguntas aqui que talvez você queria que eu fizesse, tá bom? E no final, você pode dar a sua opinião, você pode compartilhar esse programa, você pode marcar alguém, e daí por diante, tá bom? Venha participar conosco aqui. Doutor Ezequiel, posso começar com o senhor? Sim, pode ficar à vontade. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito no meio evangélico por ser advogado? Eu comecei a minha vida evangélica, ou cristã, desde sempre. Olha que bênção. Porque minha família é uma família batista, cristã, da Igreja Batista, desde antes de eu nascer. Meu pai e minha mãe já eram da Igreja Batista. Que privilégio, né? E aí o meu pai, ele também era um pastor, ele já é falecido. E desde muito novo eu fui encaminhado e ainda na adolescência eu mesmo entendi por mim mesmo que esse era um bom caminho de seguir a Jesus na Igreja Batista, seria algo maravilhoso, e desde então eu estou na igreja, né? Tentando seguir a Jesus. E depois me tornei um advogado. E realmente, eu não vou dizer assim que fui discriminado, mas já fui questionado algumas vezes, né? Questionamentos como este que você apontou aqui. Algumas pessoas, alguns irmãos de igreja até já chegaram e falaram, mas como é possível você ser coerente, né, com essa profissão que você abraçou e a fé que você tem em Jesus Cristo? Eu aprendi a dar uma resposta. A resposta que eu dou, e dou aos telespectadores também, vocês estão aqui, é a seguinte: o nosso maior advogado é Jesus Cristo. Sim. Conforme está escrito lá na carta que João escreveu. Salvo engano, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 ou 9, e no início do capítulo 2, versículo 1, está dizendo lá que Jesus Cristo é o nosso grande advogado, né? Eu costumo responder assim, até brincando às vezes, falo assim, olha, na Bíblia Jesus deram a ele algumas profissões, algumas profissões, carpinteiro, médico, uma delas é advogado. Então, se o meu mestre, se ele é o advogado que intercede em relação a mim, em relação a todos nós, diante de Deus Pai, então eu acredito que eu posso exercer essa profissão aqui com dignidade e servindo a Ele. Que bênção, que bênção, feliz. Essa aqui é a questão. A senhora, doutora Lucilene, já sofreu algum tipo de preconceito no meio evangélico por exercer essa profissão? Sim, sim. Não só no meio evangélico, né? Mas em outros meios sociais. Mas infelizmente muitas pessoas, eles têm esse conceito que advogado não é de Deus, que advogado e o cristianismo não podem andar junto, e é até por falta de conhecimento até da própria palavra, porque você vai lá em Provérbios 21, fala, aquele que segue a justiça e a lealdade achará vida, justiça e honra. Então Deus
Deus ama a justiça, né? E se Deus me escolheu para essa profissão, então eu tenho que fazer com que andar no caminho do Senhor. Então é andar o quê? Tendo a lei, né, do homem, seguindo ela como parâmetro, e a Bíblia como um princípio, né? Muito então bem. tem que andar assim. O evangelho e a advocacia, infelizmente, mesmo com muitos preconceitos, ela anda junto sim, mas vai depender de cada um de nós, do conhecimento da palavra. No meio de vocês, dos advogados, das causas que vocês pegam, qual seria talvez o maior desafio para vocês uma vez sendo cristão? Para mim, o maior desafio é não mentir e ser transparente. Por quê? Porque o advogado, ele tem que saber contar histórias, ele tem que saber narrar os fatos. E nós, como cristãos, temos que narrar os fatos verdadeiros, ganhar uma ação em cima da verdade. E para nós não existe aquele jeitinho, né? Então, ser transparente. E eu procuro sempre ser transparente com meus clientes, ser verdadeira com os clientes, né? Mostrando, olha, se for para esse caminho, essa é a sanção, essa é a punição. Então, o mais difícil é sim, ser transparente e verdadeiro. Mas graças a Deus eu consigo. É isso mesmo, doutor? Eu concordo plenamente com a doutora Lucilene e vou tentar dizer o que ela está dizendo também de um outro modo. Para nós que somos cristãos, para você que é cristão e é advogado, ou para você que é um cristão e exerce uma outra profissão, ser verdadeiro, né? Ser leal, não somente com o seu cliente, mas também com o outro, o que está do outro lado. Né? Precisamos ter uma ética, uma lealdade com ele também. Então, trazendo essa realidade para o nosso meio cristão, para aquelas pessoas como você, telespectador, como o apresentador do programa aqui, pastor Zenaldo e a doutora Lucilene, a Bíblia diz que quem quer seguir a Cristo tem que ser testemunha de Jesus. Então, assim, a vida de quem quer seguir a Jesus, em qualquer profissão que ele estiver, seja na medicina, seja um professor, seja um geólogo, seja um advogado, enfim, um pedreiro, um carpinteiro, a gente tem que buscar fazer as coisas da forma como Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar. E esse é o grande desafio de ser um cristão. Eu sei que o debate hoje é sobre a profissão do juiz. Não, fique à vontade. Mas é como você disse, às vezes a sociedade coloca uma carga muito grande em cima do advogado, mas a sociedade se esquece, e às vezes até o próprio advogado, ele se esquece que se Jesus estivesse no lugar dele, sendo o advogado daquela causa, qual seria a atitude que ele tomaria, né, em diversas situações em que dois caminhos se apresentam à nossa frente? Duas formas de tomar uma decisão. Eu posso tomar a decisão desse jeito, posso tomar a decisão desse jeito. Se Jesus estivesse no meu lugar, qual decisão ele tomaria? Então, essa é a pergunta que eu tenho que me fazer como alguém que está batalhando para seguir a Jesus, seguir bem de perto. Né? Então, é ser verdadeiro, é ser leal, é olhar o lado do outro e assim dar orientação para o nosso cliente. É interessante porque o próprio Jesus vem dizer no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O João também vem dizer que o pai da mentira é Satanás. E quando se mente, se torna filho dele. Então, o único momento na Bíblia que nós vamos encontrar dando base para Satanás para exercer uma paternidade é quando diz que ele é o pai da mentira. Isso eu acho isso muito forte, porque diz, olha, e quando vocês mentem, vocês se tornam como ele. Como quem? Como Satanás. Então, esse desafio de nós andarmos na verdade, eu penso que isso é um desafio para todos nós. Para todos nós é um desafio, né? E precisamos nos posicionar, porque vocês como advogado, eu como pastor, outro como empresário, e daí por diante, todos nós temos nossos desafios diários. Eu queria discorrer aqui sobre isso aí que você está falando. Fica à vontade, doutor. Talvez mais à frente no nosso debate a gente vai tratar disso, mas a verdade, né? Neste plano aqui, na vida que nós vivemos, nosso viver diário, nos anos que vão se transcorrendo um após o outro, qual é a verdade? Quem tem a verdade? Onde está a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
como o pastor disse aqui, mas e no processo judicial? Onde está a verdade? Esse aqui é o grande X da questão. Tá vendo por que você não pode sair da sala? Você está entendendo? Esse é o grande X da questão, que na maioria das vezes os advogados são incompreendidos. Onde está a verdade numa disputa criminal entre o Estado e o criminoso? Onde está a verdade num processo em que duas empresas estão brigando por um contrato comercial? Onde está a verdade onde um trabalhador está ajuizando uma ação trabalhista contra a empresa? Onde está a verdade quando você é segurado do INSS, que está incapacitado para o trabalho, e o INSS corta o seu benefício e você entra na justiça para que o Estado ele impulsione o INSS para te pagar o benefício? Com quem está a verdade? Então eu só vou pincelar aqui, ó. Talvez existam, entre aspas, tá? Entre aspas. Entendam bem. 4 verdades. Né? Existe ou não? A verdade é uma só, mas talvez a gente visualize aqui de uma forma errônea 4 verdades. A verdade de uma parte no processo, do autor da ação, a verdade do réu, a verdade processual, porque o juiz julga de acordo com as provas. Às vezes a prova que o juiz necessitaria para saber a verdade não veio ao processo, e ele sentencia de uma forma injusta a favor de em cima de uma mentira. Mas não que o juiz quis mentir ou adotar a mentira. A verdade não chegou para ele. Como o juiz é adivinho, ele não sabe da verdade se a verdade não chegar ao processo. E a última verdade, que é daquele que sabe todas as coisas, que é o nosso Deus. Tá? Muitas vezes um processo é decidido em cima de uma mentira. Mas aí, doutor Ezequiel, né? Como que fica o senhor aí nessa questão? Se o seu processo, aquele que o senhor era advogado, foi decidido a favor do seu cliente em cima de uma mentira, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu preciso ir para um bloco comercial. Enquanto isso, você reflita dessas 4 verdades que foram mencionadas aqui. E eu vou voltar já com a seguinte pergunta no próximo bloco. Quando uma mentira pode dar grande causa para um advogado, como esse advogado deve se posicionar? Se a mentira talvez for a única saída. Já voltamos. Programa Palavra Viva. Apoio deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. No mês das mães, a Livraria e Atacado Monte Sinai com muitas novidades. Canecas, flores, bolsas, bíblias, livros, utilidades, artigos para decoração. E na promoção, jogo de copos Dia a Dia Weiran e jogo de taça barroco com 3, R$10,90 o jogo. Vários livros com 50% de desconto à vista. E a loja toda com 10% de desconto à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Livraria e Atacado Monte Sinai, Rua General Osório Centro. Olá, bom dia, voltamos mais uma vez. Eu quero mais uma vez agradecer ao senhor, tá bom, doutor Ezequiel? Muito obrigado pela sua visita. O senhor não tem noção quanto eu estou aprendendo aqui nessa manhã com o senhor, tá? Nós estamos, né? Quanta edificação está trazendo para minha vida. Deus abençoe. Doutora Lucilene, eu vou fazer essa pergunta diretamente para a senhora. Quando uma mentira pode dar grande causa, como o advogado cristão deve se posicionar? Bom, primeiramente, quando eu pego uma ação,
Eu aprendi com o doutor Ezequiel, já tive a oportunidade. Vocês trabalharam juntos? De trabalhar com ele, né? Aprendi muito com ele. E eu sempre faço uma declaração do cliente. O cliente conta ali os fatos, o que aconteceu, e esse cliente assina, né? Mas se acontecer no decorrer do processo, eu ganhar essa ação, sem ter conhecimento da mentira do cliente, né? Porque o cliente falou, eu falei, defendi ele em cima do que ele falou. E durante o processo não descobri, né? Eu creio que isso daí, eu não tenho nada para acertar com Deus. Ele mentiu, eu não sabia da mentira. Agora, se no ele assina. Agora, se no decorrer do processo eu descobri que o cliente mentiu, converso com ele, falo, olha, essa é a verdade, assim, assim, se você continuar assim, não tem como te defender se você insistir nessa mentira, então vamos pro lado da verdade. Aí você fala, não, doutor, eu quero, vamos então consertar esse erro, vamos tentar ganhar essa ação, eu vou voltar atrás e falar a verdade, beleza. Aí se o cliente chegar até mim, não, eu não quero, eu quero que a senhora, eu contratei a senhora, eu quero que a senhora me defenda em cima do que eu falei pra senhora. Então, faz o seguinte, faz favor, fica à vontade para procurar um outro advogado, porque eu tenho como princípio, antes de qualquer processo, antes de qualquer dinheiro, está a minha fé, está a minha intimidade com Deus. E não tem dinheiro, não tem cliente, não tem processo nenhum que faça eu perder a minha fé, eu perder esse meu relacionamento com Deus. E é possível, gente, é possível ganhar um processo em cima da verdade. A gente ganha processos em cima da verdade, né? Deus é justo. Mas se a pessoa perder, né? A pessoa mentiu e ele ganhou. Então, qual o melhor? Você ganhar aqui embaixo e perder lá no céu? Ou ganhar lá no céu e perder aqui? Eu, particularmente, prefiro perder aqui e ganhar com Deus. O senhor tem quantos anos, doutor, que... Eu estou no 20º ano de advocacia. Com certeza já passou por esse tipo de experiência. Já. Como foi? É interessante, antes, pontuar algumas coisas aqui. A obrigatoriedade ou a obrigação de dizer a verdade numa relação processual, num processo que se desencadeia entre duas pessoas, ela não é do advogado cristão apenas. Porque nós estamos dizendo aqui a nossa crença, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus deve nos levar a dizer a verdade. Mas vamos imaginar um advogado ateu. Deve existir algum aí. Sim, com certeza. Um advogado ateu, alguém que não crê em Deus. Sofredor. Esse advogado, ao lidar com o processo, ele também está obrigado, assim como nós, a dizer a verdade? Sim. A lei processual, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, eles trazem, principalmente o Código de Processo Civil, dispositivos que dizem que as partes que falsearem com a verdade, que não se conduzirem com lealdade, com colaboração processual, elas sofrem sanções, penalidades pelo juiz dentro do processo. Então todas as pessoas, né, que litigam, que demandam na justiça, estão obrigadas por lei a demandarem em cima de fatos verdadeiros e não fatos falsos, né? Resumindo, ser verdadeiro e o processo civil é algo obrigatório. Obrigatório. O cristão está obrigado, primeiramente, eu me sinto obrigado, primeiramente, igual a doutora Lucilene, por conta do relacionamento que eu tenho com Deus, por conta da minha fé cristã, por conta da minha primeira regra, que é a Bíblia, da nossa primeira regra, a Bíblia Sagrada. Mas também a própria lei dos homens, a lei civil, me obriga também. Sim. E nos obriga a demandarmos sempre na justiça, defendendo a verdade. O Código de Ética da Advocacia também exige dos profissionais. O advogado que trabalha só em cima de mentiras, ele pode, inclusive, ser autuado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo juiz da causa que está conduzindo o processo. Um advogado cristão, ele pode defender um criminoso? Essa pergunta é clássica, né? Muita gente faz essa pergunta. Se eu não fizesse essa pergunta aqui, se eu não fizesse essa pergunta aqui, tinha amigos meus que iam me estrangular. Eu vou responder da seguinte forma, já que o debate aqui são com advogados cristãos, né? O bate-papo. Será que Jesus Cristo, vou devolver a pergunta para você, será que Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, entre dois ladrões,
E quando um ladrão fala para ele ali alguma coisa, e ele diz assim, você vai estar comigo no paraíso ainda hoje. Será que ele foi advogado daquele ladrão? Eu acho que eu iria. Será que ele defendeu aquele ladrão? Será que aquele ato dele é um ato de defesa também em relação ao arrependimento? Sim. A demonstração de que ele deu ali para Jesus, de que toda a vida dele estava toda baseada em mentiras, né, em coisas erradas. E ele reconheceu naquele que estava na cruz ali simplesmente o Filho de Deus. E por conta disso, Jesus advoga para ele naquele momento o processo mais rápido que eu já vi na minha vida. Naquele momento fala, não, ó, seus pecados estão perdoados, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se Jesus foi advogado daquele criminoso, será que eu posso dizer, João capítulo número 8, fala sobre aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Você lembra que a mulher é trazida pelos fariseus, pelos saduceus, e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser morta, né? Quando ela chega até Jesus, Jesus está lá escrevendo na praia lá, e eles começam a pressionar. E agora, mestre, o que você vai nos orientar a fazer? Essa mulher foi pega em adultério. Foi pega em adultério. E o interessante é que na Torá, em Levítico, diz que tanto o homem quanto a mulher teriam que ser apedrejados. Mas por um motivo particular levaram somente a mulher para ser apedrejada, né? E a Bíblia diz que Jesus diz, olha, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Eu posso olhar isso como argumento de advogado de Jesus? Sim, uma tese ali, como que eu posso olhar para aquele texto? Porque Jesus defende alguém que está em crime, que perante a lei estava cometendo algo, era tão grave que era para ser apedrejado. Você vê que o texto acaba. Cadê aqueles que te acusavam? Já foram? Já foram. Então vá, se eles não fizerem nada com você, também não vão fazer. Segue sua vida, vai e não peques mais. Eu posso entender que Jesus ali tinha uma carta na manga, algo parecido isso aqui, como um advogado? Eu gosto muito do final da fala de Jesus. Eu sei que muitas pessoas, muitos estudiosos, ao analisar esse diálogo de Jesus ali naquele momento, destacam outras partes, né, desse diálogo. Eu gosto muito da última parte, quando ele fala, vai e não peques mais. Significa, como algum criminoso de hoje, que um advogado vai defender, que Jesus não defendeu, nem passou a mão sobre o passado dela. Ele falou, seu passado não está correto. Agora eu não vou te condenar. Faça diferente daqui para frente. Então um advogado deve defender um criminoso? Deve, sim. Esse, inclusive, é um dever constitucional. Está na nossa Constituição. É um dever para o profissional e um dever da justiça brasileira, e é um direito do criminoso ter quem o defenda. Agora, o advogado, tanto o advogado cristão como o advogado que não é cristão, o advogado ético, eu vou definir assim, seja ele cristão ou não, esse advogado deve defender esse criminoso para que ele tenha uma pena justa. Porque quando a gente aprende no direito criminal, eu não atuo no criminal, mas eu me lembro das aulas da faculdade, fui professor de direito criminal também na Unir, durante 1 ano e pouco, lá nos idos de 2003, e eu me lembro muito de que, qual o papel do advogado no direito criminal? Em tese, não é sempre absolver o cliente. O papel do advogado é fazer com que o criminoso tenha uma pena justa, porque ao longo da história da humanidade, o Estado às vezes pesa a mão de uma forma desproporcional com o delito cometido. Vou dizer um exemplo que todos estão cansados de ouvir. Um ladrão de galinha está preso, e o criminoso que roubou milhões do Estado, a gente tem visto isso aí, está solto. Então, qual a pena justa para alguém que roubou uma galinha? Se o Estado vem e fala, nós vamos te dar prisão perpétua, entra o advogado e fala assim, opa, prisão perpétua não, ele não merece isso. O delito que ele praticou é muito pequeno, há de haver uma proporcionalidade. Ele deve receber uma pena em tese do tamanho do delito que ele cometeu. Então, para o advogado cristão, já respondendo a pergunta da minha parte, se eu for defender alguém que cometeu o crime, eu vou falar assim, olha, de acordo com a lei, a sua pena é X. Eu vou te defender para você ter a pena X. E não a pena 2X, 3X, 4X. Você tem que receber essa pena.
se você me aceitar como seu advogado, não, eu quero que o senhor me livre, eu cometi o crime, mas eu quero que você me livre. Se não haver possibilidade na lei de livrá-lo, eu vou dizer para ele, eu não consigo te defender, porque a pena que você quer é ser solto, e não é justo que você seja solto. Você tem que pagar pelo que você cometeu, mas pagar dentro da justiça, dentro de algo que seja do tamanho do que você cometeu. Mas na área de... Fica à vontade. Posso falar? Eu penso, igual o doutor Ezequiel, eu não atuo muito na criminal. Algumas coisas esporádicas, coisas simples. E quando alguém procura, a primeira coisa, você fez isso, você procurar saber a verdade, né? Porque a nossa lei traz que ninguém é considerado, né, culpado até o trânsito em julgado a sentença condenatória, né? Então, aí a pessoa, olha, eu cometi. Então, como advogada cristã, então você tem que confessar, né, o arrependimento, como Jesus falou, vá e não peque mais, o seu arrependimento e não fazer mais. Não é que você vá lutar para que ele não seja punido. Como o doutor falou, sim, ele tem que ser punido, mas a pena proporcional ao crime cometido, né? Até porque, como fala, Deus, né, nos defendeu. Deus deu Jesus para morrer por amor a nós. Então, por pior que seja a pessoa, ela tem direito sim à defesa. É direito, né, dela? É direito dela. Será que nós somos perfeitos? Nós não somos. Se você for olhar o Antigo Testamento, o tanto que Deus vem lutando com a humanidade, até Deus dá o filho dele para morrer por amor a nós, e nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores dessa graça, né? Então, e temos esse advogado que foi Jesus. Então todos nós temos direito sim a uma defesa, mas conclui dizendo, não a absolvição, mas sim a pena proporcional ao crime que a pessoa cometeu. Mas quando ela não cometeu um crime, aí sim, ela precisa ser absolvida. Há muitos inocentes sendo condenados. Na área de vocês, eu penso também, eu fiz aqui algumas perguntas que eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de fazer justamente para ter um entendimento um pouco melhor sobre isso. Mas na área de vocês também tem áreas que são mais fáceis, né, para exercer o cristianismo e trabalhar com a verdade sempre, com a ética, sem às vezes ficar meio enquadrado, qualquer coisa parecida, né? Eu acho que também tem algumas áreas que são mais fáceis. Eu acho o direito de família, eu acho ele mais objetivo na lei. Eu acho o direito de família mais fácil de aplicar o evangelho. Eu mesmo, quando chega um casal, eu quero separar. Às vezes eu fico assim, falo, nossa, mas isso é falta de ética. Primeiro eu converso com ele, depois eu converso com ela, depois eu converso com os dois, né? Eu falo, olha, o divórcio é assim, assim, você tem certeza? Tem, então beleza, vamos fazer. É mais fácil de você aplicar o evangelho no direito de família, porque tem mais objetividade na lei, é uma área mais tranquila para ser aplicada. Eu acho, agora não sei o doutor. Eu concordo com você em parte, assim, eu acredito, eu vejo dificuldades em todas as áreas. Todas as áreas tem todas as áreas tem como você fazer o errado e tem como você fazer o certo, pronto, né? Em todas as áreas. Você se expressou, você disse o que eu estava pensando, querendo me expressar, você me ajudou. Em todas elas a gente tem que tomar decisão, e cabe decisão certa e cabe decisão errada. Cabe decisão equivocada tentando acertar também, né? Então o direito, sempre ele vai trabalhar, mesmo o direito de família, com a verdade do marido e a verdade da mulher, a verdade dos filhos, a verdade do juiz, a verdade de Deus. Então é muito complexo. Quando o direito ele tem essa coisa de trabalhar com o íntimo das pessoas, né? Aquilo que você julga que você está certo, você defende o cliente, defende, não, mas eu estou certo, não pode ser assim. Aí você conversa com outro, ele fala a mesma coisa. E em algumas situações, ou em muitas situações, os dois estão com sentimentos honestos. Ninguém está querendo passar a perna em ninguém. Os dois acham que estão corretos, né? Aí é ser advogado, pastor. É difícil. Pra gente, já estamos caminhando aqui para a parte final. Doutora Lucilene, qual mensagem a senhora deixaria para aqueles que estão cursando o curso de Direito e estão encontrando aí alguns desafios, tem que encarar algumas realidades? Para aquela pessoa cristã que está lá tentando entrar nessa carreira, qual a mensagem que a senhora deixaria para esses alunos? Essa eu vou ter
focalizar na câmera, tá? Não é verdade, não é uma mensagem, é mais um conselho. Nunca, jamais vendam, né, negociem os seus valores, os seus princípios cristãos, a sua ética. É possível sim, na advocacia, ser bem sucedido, com um trabalho honesto, em cima da verdade. A corrupção existe em todas as profissões, em todas. Mas nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Martin Luther King, ele fala o seguinte, que não é a ação dos homens maus que faz com que as coisas sejam ruins, mas sim a omissão dos bons. Então nós temos que fazer a diferença, desde já, na sociedade como vivemos. Doutor Ezequiel, Muito uma mensagem. linda as suas palavras, viu? Obrigada, Assino doutor. embaixo que a doutora Lucilene disse. Realmente, você como advogado, ou, aliás, você que é estudante de Direito, né, que está começando aí a carreira, está para iniciar uma carreira, é isso aí, olha, quem vai prosperar nessa profissão é aquele que luta pela lealdade, é aquele que luta pela ética, é aquele que se policia todos os dias para tomar as decisões corretas, né? Aquele que tem amor à profissão, aquele que persiste neste caminho do bem. Vale a pena e é possível ser um advogado ético, de acordo com o código de ética da nossa advocacia. A advocacia é uma profissão linda, mas é uma profissão para corajosos. Tenha a coragem de seguir a verdade, porque vale a pena. Deus vai abençoar você, as pessoas vão reconhecer que você é uma pessoa ética, um profissional de valor. Como a doutora disse aqui, doutora Lucilene, não negocie seus valores. O que nós temos de mais importante na nossa vida são os nossos valores. Valores éticos, valores republicanos, valores democráticos. Isso precisa ser preservado. E a advocacia é um ministério. Como um ministério pastoral, como um ministério de um sacerdote, de um padre, enfim, de outro religioso. É um ministério, é uma profissão que faz parte da história da humanidade. É uma profissão que está registrada na Palavra de Deus. É uma profissão que está na Constituição Federal do nosso país. Por mais que hoje a gente veja aí alguém, ou algumas correntes, tentando achincalhar a advocacia, que advogado é esse, que advogado é aquilo, nas redes sociais, hoje está muito na moda isso. Mas a sociedade precisa de bons advogados. Então o que eu deixo para você é, seja esse bom advogado. Vale a pena trilhar o caminho do bem, da honradez, da honestidade nessa profissão. É o que eu deixo para você. No programa da semana passada, eu comuniquei que vocês estariam aqui. E eu fiz a pergunta, é possível ser advogado e ser cristão? No final do programa, né? E já me responderam. Um advogado lá de Ariquemes, doutor Mauro, até estudamos juntos na época de Clodoaldo, ele mandou uma mensagem, pastor Zenaldo, quanta honra. E ele diz, olha, para resumir, ele diz, pastor, sim, é viável, sim. E ele diz, olha, inclusive eu tenho um testemunho para compartilhar, que uma companheira, enquanto ele morava em Porto Velho, uma amiga, queria fazer direito, mas estava com medo, justamente por essa má fama que se coloca, né? E ele sentou com ela, aconselhou ela ia fazer medicina. Na verdade, ela tinha um desejo de fazer direito, porém estava com medo por causa de tudo aquilo que se falava, essas aberrações. E ele aconselhou, e ele falou, estou feliz porque ela decidiu fazer direito e hoje é uma advogada extraordinária, defendendo, posicionando em cima da verdade. É porque muitas pessoas têm aquela, advogado bom tem que saber mentir. Eu já falo o contrário do Ezequiel. Advogado bom é aquele que ganha processo em cima da verdade. Preciso finalizar aqui. Advogar rapidinho? Um sonho realizado, minha paixão, é um presente de Deus para ajudar pessoas. Doutor Ezequiel, uma frase, advogar é? Ser testemunha de Deus aqui na Terra. Uma salva de palmas para vocês. Tá? Pessoal, vocês que estão em casa nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela liberdade que vocês nos proporcionaram de poder estar entrando em teu lar. Eu tenho certeza que esse triálogo aqui foi abençoador e você que estava talvez com dúvidas se escolheu ou não essa profissão, está aí, sabe? Posicione-se na verdade, Deus te abençoe, mais uma vez, compartilhe tudo isso aqui vai abençoar muitas vidas, tá lá no YouTube, tá no Facebook, o aplicativo RO Play TV Web, enfim, Deus te abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Próxima semana estamos aqui para mais uma vez abençoar a tua vida, tá bom?
Muito obrigado. Deus abençoe. Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró.